nos trazer a palavra de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Iniciamos o ano, meu primeiro culto aqui com a igreja, então aqueles que eu ainda não vi, um feliz ano novo, que tenhamos um novo ano muito abençoado. Por favor, as crianças poderiam se dirigir para o culto infantil, onde serão ministradas na linguagem, na forma que elas possam entender, né? E bom, Deus tem abençoado. Aliás, fazendo um parênteses aqui, o Ministério Infantil tem sido uma bênção na igreja, né? Se prepararam para arrumar lá a sala do culto infantil. O nosso irmão Caio Wakai fez todo um projeto e tudo mais. E aí o que aconteceu é que não cabe as crianças lá. Aqui eles estão usando a multiuso aqui embaixo porque não estava cabendo lá, né? Deus é muito criativo, né? Isso tem sido uma bênção. Aliás, alcançar famílias tem sido uma coisa que Deus tem dado à nossa igreja aqui, a Hollins de um modo geral, mas a nossa igreja, Deus tem nos abençoado, né? Mais um feliz ano novo a todos, que Deus possa nos conceder um ano abençoado. Iniciamos um ano de uma forma que talvez indique o que Deus tem para nós, né? O pastor Takashi está servindo lá no Shalom, hoje à tarde começa a semana de crianças, lembre nas suas orações, tiveram um treinamento já essa semana, espero que tenhamos orado por ele e pela equipe que está lá. Hoje começa com as crianças, e muitas das nossas crianças estarão lá, né? E domingo que vem vão voltar com a corda toda, então vamos nos preparar para acolhê-las e quem sabe Deus envia mais ainda, né? O pastor Kengo está em Santos, está ministrando, servindo, vai ministrar a ceia, vai ter um tempo com a igreja ali, eles vão ter também um momento de motiore juntos, lá na igreja de Santos. O cooperador Edson Rosa, o Rosinha, está em Panorama. Ele esteve no retiro de pastores e agora está tendo um encontro de ex-acampantes e equipantes do acampamento, de muitas datas. Está lá, entre eles, o filho do missionário que começou o trabalho, o filho do tio Max, o Jay, está lá com eles. Então, estão tendo um tempo de recordar coisa da pré-história. De vez em quando eles contam a historinha lá que a maioria que está no grupo fica pensando assim, estão desenterrando as coisas aqui, eu nem sei o que é isso aqui, né? E tempos muito especiais. Nós tivemos um casamento ontem, então retornamos, não ficamos para esse evento. Que seja um ano, que isso indique direções para a nossa igreja, de ser abençoadora, não entendemos, está muito bom aqui, Deus tem nos abençoado, que nós possamos olhar e ver que há campos que a gente possa estar olhando e estendendo a mão, enviando e abençoando. Hoje também estamos tendo visitas especiais, né? Tivemos retiro de pastores, tá toda a equipe pastoral lá da igreja de Castanhal, pastor Claudinei, Silvana e o pastor cooperador Wesley, muito bom tê-los aqui, estão conosco. Hoje ainda o Wesley parte para Belém, Castanhal, e o Claudinei fica mais uns dias com a Silvana aqui em São Paulo. Obrigado. Josué e a Isabel também têm estado conosco esses dias, têm assistido aqui, muito bom tê-los. Juntos, eu e Eliana, nós tivemos o retiro de pastores e foi um momento muito especial, muito bom mesmo, do que Deus preparou. O tema é o tema do centenário, gratidão, identidade e missão, né? E o alvo foi iniciar 2025, o ano do centenário. E o nosso slogan é Centenário Hollins, eu estarei lá.
Espero que se abrace isso. Centenário Hollins, eu estarei lá. Centenário Hollins, eu estou envolvido nisso. E lá nós tivemos momentos muito especiais, ouvimos palavras que nos encorajaram, abriram a nossa mente, nos desafiaram. Pastor Ogálvaro, da Comunidade Sal da Terra, presidente da Aliança Evangélica Brasileira, foi o preletor central, uns cultos muito bacana, muito desafiadores, uma comunicação muito jóia, era como se fosse um bate-papo e muito interessante. Uma das manhãs, o irmão Jorge Nishimura, ele repartiu um pouco da caminhada dele, de um projeto que eles têm lá na cidade de Pompeia, Pompeia 2038, a melhor cidade de pequeno porte para se viver, mostrando um pouco como a gente pode trabalhar quando a gente tem uma visão e como a gente pode caminhar no processo de ter um sonho e transformar esse sonho em ações. Pois também Josué compartilhou um pouquinho sobre como alcançar as novas gerações, não nos contentarmos que está bom para nós, mas que igreja nós queremos ser daqui a algum tempo, né? E nas conversas ali, do que pensar no próximo centenário, que nenhum de nós nem sonhando vai estar, nem os bebês que nascerem aí no caminho vão estar. Fomos encorajados em algumas conversas em fatiar isso, talvez em blocos de 10 anos. Então, pensar nos próximos 10 anos, o que nós sonhamos em fazer e ser. Daqui 10 anos, quando as pessoas olharem para trás, elas vão ver que igreja que nós deixamos. Daqui 10 anos, alguns vão estar no ápice da sua liderança na igreja. Pessoas como eu já vai estar só sentado, olhando e curtindo as pessoas trabalhando. Mas que igreja nós queremos ser? O que mudanças nós temos que fazer para que essa igreja seja relevante e ela não só envelheça, mas ela possa ser cada vez mais jovens. Todas essas mensagens estão no nosso canal do YouTube, da Hollins Brasil. Eu esqueci de mandar os outros links, me perdoem, mandei 2 links. Aí, a hora que eu lembrava, já estava no meio do culto. Mas está lá, se você entrar no canal Hollins, você vai achar, vale a pena assistir as 3 mensagens do pastor Ogálvaro. Eu acho que as outras também estão ali, a palavra do Jorge, a palavra do Josué, foram muito bacana, muitos trabalhos em forma de oficinas, discutindo, e foi muito bacana, muito desafiador mesmo. Então, encorajo você a dar uma assistida, ouvir, e vale a pena, são palavras muito boas. Vários colegas ali disseram que foi um dos melhores retiros de pastores que nós tivemos. Alguns foram mais ousados, disseram que na sua caminhada foi o melhor, né? Então, vale a pena você dar uma olhada, talvez você vai ser encorajado, como nós fomos. Iniciamos o ano de 2025. O pastor Takashi mandou no começo do ano um texto, e o tema da nossa mensagem hoje é o tema da igreja para o ano de 2025. É bem facinho de falar, fé avivada, igreja edificada. Vamos declarar isso como uma verdade na nossa vida, na vida da igreja? Fé avivada, igreja edificada. Vamos lá? Fé avivada, igreja edificada. É baseado em Abacuque 3, 2, em especial a segunda parte. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Aviva, Senhor, a tua obra. Fé avivada, igreja edificada. O que nós queremos dizer com isso? O que pastores e presbíteros reunidos, orando, discutindo, pensando no momento da igreja, então olhando para trás um pouco, nós fizemos o exercício de pensar a igreja para esse ano, de maneira que esse tema reflita aquilo que nós entendemos ser necessário para a caminhada da igreja. O que nós estamos querendo dizer com isso?
Bom, nós vamos ter oportunidade, possivelmente as mensagens desse mês serão baseadas no tema e outros da equipe pastoral poderão complementar. E hoje, em especial, eu quero trabalhar na primeira parte de Fé Avivada, olhando o livro de Abacuque. Alguns já estudaram comigo o livro de Abacuque no programa aqui da igreja, a Bíblia na Quarentena, tivemos acho que 2 turmas aqui, e também no Mais Bíblia, que é um programa da denominação, nós estudamos Abacuque. Então, para alguns, o que eu vou falar aqui é muito repetição. Mas eu queria olhar essa expressão fé avivada dentro do contexto. Voltando a essa perspectiva do tema, a ideia é que a igreja vive um momento que Deus tem abençoado, Deus tem sido bondoso conosco. A igreja tem sido muito abençoada e tem podido abençoar em muitas coisas. Temos recebido novas pessoas, novas famílias, os ministérios estão desenvolvendo, nós estamos tendo problemas do tipo, onde nós vamos criar novas classes, que nós não temos espaço para pôr essas salas. O culto infantil, como eu disse, teve que improvisar aqui o espaço no multiuso, que na sequência se torna uma classe de escola dominical, que tem estado bastante repleta. Nós temos tido a oportunidade de participar de tantos ministérios, os irmãos servem em tantas frentes, não é verdade? Tanta coisa. A engrenagem dos ministérios da igreja, muito efetivo, mas como consolidar tudo isso? Como nós podemos trabalhar de modo que aquilo que Deus coloca em nossas mãos, nós somos zelosos e realmente trabalhamos em prol disso? Como cada pessoa que chega a essa igreja pode encontrar Jesus aqui e ser edificado? E aí nós entendemos que a base que nós queremos, que entendemos ser um primeiro passo, além da questão estrutural, adiantando 15 e 16 de fevereiro, nós vamos ter um retiro da liderança, e líderes de grupos pequenos, professores de liderança em todas as áreas, e pessoas que talvez tenham interesse em estar servindo, né? Vamos estar no acampamento Shalom, vamos gastar um dia e meio, nos debruçando, ouvindo, conversando, orando, discutindo questões que possam nos ajudar a perceber como nós temos que estar estruturando melhor a igreja, de modo que somos zelosos com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, né? Mas, a parte esse trabalho que tem que ser feito de planejamento, discussão com a base de liderança, um ponto que ficou claro nessa conversa entre nós é que nós precisamos partir de um ponto essencial, que é o despertamento espiritual. E nós estamos chamando aqui nosso tema de fé avivada. O pastor Takashi lembrou desse texto de Abacuque, que propôs, nós discutimos e alinhamos juntos ali. Fé avivada, ou aviva no Senhor. Dentro da carta do livro de Abacuque, o que significa essa expressão, que é uma oração de Abacuque? Capítulo 3 é uma oração. E nessa oração, Abacuque começa dizendo, aviva no Senhor. Se você tem outras versões da Bíblia, não sei quantas estão com... As versões Almeida, ela traduzem todas por aviva, mas se você costuma usar a NVI ou a NVT, você talvez tenha estranhado, porque, aliás, eu, antes de ser pastor aqui, fui convidado para um retiro da igreja, lá no Palavra da Vida, não sei quantos lembram, a gente às vezes vai esquecendo, mas naquela ocasião eu preguei exatamente nesse texto de Abacuque, né? Foi um retiro num sábado e domingo, se eu não me engano, 2016, alguma coisa assim, né? E Liana estava tendo um retiro de mulheres, então ela não foi, eu fui sozinho. Aí eu fiquei com se eu não me engano, com o seu Luiz e com o Roberto Tuzzi no quarto.
Ricardo, acho que não sei se era isso, ficamos num quarto, foi muito bacana, e na ocasião eu falei desse texto aqui, né? Mas se você tem a sua versão em outra, que não é as Almeidas, Nova Almeida Atualizada, Almeida Revista Atualizada, Almeida Século XXI, qualquer versão Almeida, ela vai estar lá, viva, Senhor, a tua obra. Mas se você tem, por exemplo, a NVI, que eu abri aqui no celular, diz assim, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Não aparece a palavra aqui, aviva a tua obra. Se você somar as traduções, e aí você vai ter que entender que o texto da qual saiu a tradução é a mesma, mas cada autor, cada tradutor, cada equipe de tradução buscou um entendimento do que seria. Não é que elas são divergentes. Então, se você soma as duas coisas, o conceito aqui de aviva a tua obra é exatamente isso. Faz de novo em nossos dias. E aqui começa a nossa pista para entender, primeiro, o que é a fé avivada. Se a gente olhar o livro todo de Abacuque, nós vamos perceber que o livro de Abacuque, o título, em algumas divisões, aparece como queixa de Abacuque. A primeira queixa, a segunda queixa. E a primeira queixa, a primeira questão que Abacuque coloca, logo no início do capítulo 1, é uma questão que todos nós temos no coração. Será que Deus não vê, o nosso dirigente de louvor colocou sobre essa situação que nós estamos vivendo? E às vezes a gente pergunta no coração, Deus, será que o Senhor não está enxergando essas porcarias que está acontecendo? Esse bando de gente que faz coisa errada e prospera e o negócio parece dar certo para eles. E o Senhor não faz nada. Quando o Senhor vai pesar a mão nesse monte de gente? E do outro lado a gente vê às vezes pessoas que nós falamos, nossa, são pessoas de Deus, e passam por situações que a gente diz assim, não acredito. E Abacuque tem uma queixa que é sensacional, que é uma pergunta que todos nós temos entalado na garganta. Por que o mal prospera? Por que o mal passa impune? E Abacuque não era um cara qualquer, ele era um levita, não vou entrar em detalhes porque se chega a essa conclusão, um estudioso da palavra de Deus, um homem temente a Deus, e por ser um homem temente a Deus, ele sabia que Deus não tolera isso, é só olhar todo o Velho Testamento inteiro. Então Abacuque era estudioso, ele sabia que quando saía fora do projeto de Deus, as coisas davam ruim. Deuteronômio 28, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, escolhe o caminho. Não é que Deus amaldiçoa, ele propôs dois caminhos. Na direita dá em tal lugar, da esquerda dá em tal lugar. Se você seguir esse caminho, você chega aqui, se você seguir esse caminho, você chega ali. Deus que escreveu, não é ele que amaldiçoa. Nós escolhemos um caminho. Então Abacuque sabia disso. E aí Abacuque, olhando a realidade que vive, no início do capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígio e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Qual é o contexto que ele está vendo? Com o mal dominando. Agora, ele não está falando de qualquer realidade do mundo, não. Ele está falando do seu povo. E quem era o seu povo? Israel. Os judeus, Judá, o povo de Deus, pessoas que conheciam. Então, o paralelo para nós aqui não é o contexto que nós estamos vendo, o paralelo aqui pode ter a ver com a nossa realidade pessoal de ser igreja. Mas o que ele está falando? O teu povo, que deveria andar alinhado com a tua vontade, seguir os teus princípios, desviaram deles, Senhor.
E aqueles que poderiam colocar no prumo, não estão fazendo. A lei se afrouxa. Quando nós estudamos isso, eu lembro que a Isa estava explicando como advogada, como estudiosa de direito, que essa expressão, a lei se afrouxa, é uma expressão que a lei não é cumprida, não é executada. Em termos de Israel, o povo de Deus significava: os teus princípios não estão sendo observados, não estão sendo praticados as tuas verdades. Então, a primeira coisa que, quando ele diz aviva a tua obra, pode estar indicando para nós na carta, no livro aos Hebreus, é que para a fé avivar, nós precisamos nos adequar àquilo que a palavra nos ensina. Um retorno à palavra de Deus. Então, se nós queremos fé avivada, nós precisamos nos alinhar com o projeto de Deus que está explícito na sua palavra. Nós precisamos nos colocar debaixo. Pastor Ziel, num bate-papo, não sei se quantos da mocidade estava, acho que era a Bia que encabeçava, lembra? Que nós conversamos com o Ziel sobre questão de identidade, de gêneros e outras coisas. Aí ele comentou que existe um perigo das pessoas não se acomodarem debaixo da vontade de Deus, mas querer que Deus abençoe a nossa vontade. E o projeto não é Deus vir e sancionar o meu pensamento, mas eu me colocar debaixo da direção de Deus. O que Deus diz na sua palavra é normativo para a minha vida. A minha questão é entender o que Deus está dizendo, não questionar e distorcer o que Ele está dizendo. E esse é o primeiro ponto. Fé avivada se inicia com obediência, entendimento e obediência à palavra de Deus. Agora, como eu e você vamos obedecer a palavra se nós não entendemos ela? Se nós não sabemos o que ela quer dizer? A Bíblia é um livro fácil? Segundo um dos escritores de interpretação bíblica, 90%, você leu tanto por cento, é o que está escrito, é o que está escrito. Uma parcela menor requer entendimento contextual e outras coisas que a gente precisa trabalhar melhor. Diz não mentirás, não mentirás. Depende, né? Tem horas que não tem jeito, né? Diz não cobiçarás, não cobiçarás. Não furtarás, não furtarás mais. Não tem. A Bíblia é muito direta. Nós é que queremos afrouxar a lei. Nós é que muitas vezes nós queremos alargar a coisa, deixar esse parafuso mais espanado. Então, o primeiro ponto de fé avivada, dentro da perspectiva de Abacuque. Claro que nós vamos estudar, no decorrer desse ano, muitas outras coisas. Mas o contexto direto de Abacuque, o primeiro ponto é retorno aos princípios da palavra de Deus. Sem adequação à palavra, não existe fé avivada. Pode ser qualquer outra coisa, empolgação, folia. À medida que nós vamos ouvindo de Deus, parece que o nosso coração vai queimando, né? E sentimos isso, não sei se o Wesley, o Claudinei, a Silvana, o Josué e a Isabel sentiram, mas o último culto que nós tivemos, o louvor, parecia que aquela capelinha ia explodir. Quando cantamos o Para Sempre, parecia que o negócio ia estourar lá, Para Sempre, do Ministério Aviva. Nossa, uma coisa... Por quê? Porque o Daisco que dirigiu é muito bom, levou a galera a delirar? Não. Porque o coração de todos ali estava explodindo por aquilo que Deus fez. Ouviu-se a palavra, foi-se encorajado, estabeleceu-se sonhos. Um pouquinho antes nós tínhamos trabalhado de escrever
os nossos sonhos, o que nós queremos para os próximos 10 anos. E todo mundo estava fervendo no coração. Isso é fé avivada, fruto de alinhamento com a palavra. Você quer uma fé avivada? Precisa de palavra. Estuda a palavra. Pega o seu professor de ED, soca ele na parede e pergunta. Aliás, parabéns eu nem sei quem que é, mas a moça que está no grupo de leitura bíblica que pergunta. Fantástico, eu não sei quem que é, mas de antemão parabenizo, porque é isso mesmo. Nós temos que ler, não entendi, e perguntar. Pergunta. Bota o teu professor na parede, faz pergunta que ele vai ficar com o cabelo em pé. Não engole. Tem programas, o Mais Bíblia vai começar em março, vamos ter novos livros, novos desafios. Você tem tantas opções de estudar a Bíblia. Os grupos de vida cristã estão sendo elaborados, novos grupos surgirão, os grupos atuais estão procurando novas frentes de estudo. Você tem espaço para estudar a palavra, você tem onde poder. Os grupos de discipulados da igreja estão sendo cada vez mais implantados, enraizados. Você tem ferramentas para você se aprofundar. A segunda coisa que o livro de Abacuque vai nos colocar é a própria sequência da oração de Abacuque. Quando Abacuque fala para avivar a tua obra, ou fazer de novo, realiza de novo, ele vem poeticamente, ele começa a declarar momentos em que Deus interviu na realidade de Israel de modo sobrenatural, trazendo um livramento, fazendo coisas. Às vezes é difícil identificar no capítulo 3 quais são essas situações, mas nos estudos que a gente fez um exercício junto de buscar do que Abacuque está falando. E todos eles são episódios na história de Israel. O que Abacuque está querendo dizer com essa oração? É que avivar, fé avivada, tem a ver com encontros especiais com Deus. Quando o Deus sobrenatural vem de encontro à nossa realidade natural e limitada. Quando eu não posso mais e a mão de Deus começa a operar. Abacuque e seu povo estava distante de Deus, a sentença de Deus tinha sido estabelecida, os babilônios chegariam e fariam justiça. E Abacuque, quando ele toma noção de que vai acontecer, ele diz assim, no começo do capítulo, ouvi falar da tua fama. Que esse ouvi falar da tua fama? Ou na versão atualizada, eu tenho ouvido da tua fama. O que ele quer dizer com isso? Eu sei de tudo aquilo que tem acontecido na história do nosso povo, e eu sei que quando o Senhor diz que vai acontecer, acontece. Quando a justiça é realizada, eu sei o que vai acontecer. Por isso ele termina esse parágrafo na parte final do versículo, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nosso querido pastor Saião, ele diz assim, que aqui é a comida oriental, é o tempero agridoce. Né, Fefe? Lá no Japão tudo meio doce e salgado, né? Ele fala brincando, aqui é o agridoce. Na tua ira, lembra da tua misericórdia. Ao pesar a tua mão, porque nós escolhemos o caminho da maldição. Lembra da sua misericórdia. E aí ele começa a lembrar de episódios em que Deus sobrenaturalmente interviu. E para nós aqui significa que fé avivada tem a ver com encontros especiais com Deus. Se o mover de Deus não vem na direção do nosso coração, nós vamos desequilibrar, né? Como alguns jovens costumam dizer, o cara vai estudando tanto a Bíblia que vira só cabeção, né? Precisa de estudo consistente da palavra, mas precisa de experiências com Deus, encontros com Deus, o Deus sobrenatural que vem de encontro a pessoas como eu e você. Retiros e acampamentos são muito importantes, porque são momentos que nós paramos e temos encontros com Deus.
estávamos em Panorama e reformaram tudo a capela. Quem conhece Panorama, a capelinha antiga já não era mais usada, era tudo no ginásio. Esse ano o grupo não era tão, sempre não é tão grande, aí ficamos na capela. E eles puseram os mesmos bancos na capela lá de 1900 e tralalá, naqueles bancos meio duros. E como agora tem ar-condicionado, olha que chique, ar-condicionado na capela lá. Né? Antes a gente sentava, os pernilongos vinham por baixo, mordia toda a bunda da gente. Agora não tem pernilongo, está ar-condicionado, tudo fechadinho. Mas muitos de nós olhou para aquilo ali e lembrou, eu me lembrei. Eu não falei para ninguém, mas eu me lembrei. Para quem está na frente, olhando, do lado esquerdo, mais ou menos no meio, é onde eu estava sentado o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Não lembro que o cara pregou, não lembro a cara dele. Depois me falaram o nome dele, porque nem o nome dele eu lembrava. Não lembro o texto, não lembro o que ele falou. Mas eu lembro que eu agarrei no banco assim e falava assim, eu não vou lá na frente. Eu não vou. E quando eu vi, eu estava ajoelhado lá chorando. Não me lembro como eu levantei e fui. Encontros com Deus. Encontros com Deus. E aí você renova, Senhor, eu preciso de novos encontros com o Senhor. Eu preciso que o Senhor faça de novo, como o Senhor fez em encontros marcantes que eu tive na minha vida. Que eles não fiquem como histórias do passado para me ficar contando como uma nostalgia que não existe. Dizia o meu querido amigo, tio da Priscila, esposa do Aqueira, senhor Amito, que quem dirige olhando para o retrovisor bate o carro. Você não dirige olhando para o retrovisor. Você olha para ele quando precisa, mas você tem que olhar para frente. As experiências passadas só servem de referências para a gente localizar onde estão as coisas. Mas elas nos ajudam a lembrar que nós precisamos de encontros desse tipo. Alguns anos atrás, estivemos lá em Castanhal, lá no Retiro, sei lá eu como chama aquele lugar lá, abençoado. Acho que era o Wesley que estava dirigindo o louvor. O Wesley, quando dirige louvor, meu irmão, não sei como chama as músicas lá do Pará, o Wesley é fogo de Deus. Um dia ele vai ministrar aqui. Ele ministrando maravilhosa graça, meu irmão. Marcante aquele dia ali. Toda vez que a gente canta aquela música, ali ela diz assim, aumenta o volume aí do Spotify para a gente escutar mais alto. Momentos que marcam a sua caminhada. Aquele dia, aquela hora, cantamos maravilhosa graça. E toda vez que a gente canta, a gente fala assim, hoje não foi naquele ritmo. Não sei se é o compasso certo, se eles aceleraram, sei que o fogo caiu. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos. Arroz com feijão do dia a dia é o que nos sustenta, mas quem não precisa de um banquete de vez em quando? Uma saída especial. E nós precisamos de encontros com Deus. Por isso que Abacuque, na versão NVI ou NVT, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faz de novo, Senhor, na minha vida. Faz de novo, Senhor. Como nós precisamos disso. E aqui nós temos dois lados no livro de Abacuque. Palavra, retorno ao padrão bíblico. Para alguns, santidade. Para outros, a palavra é obediência incondicional, que a Bíblia diz. Mas para isso precisa conhecer a palavra. Então, fé avivada se começa com estudo profundo da palavra, uma disposição total de obediência. E a segunda parte que o Senhor nos ensina aqui em Abacuque nós precisamos que o Senhor realize de novo em nossas vidas. Renove com novos encontros, novos momentos,
em que nós experimentamos de maneira especial e abundante a graça de Deus. Faz quanto tempo que você não chora diante de Deus? Faz quanto tempo que você não sente aquele fogo do Senhor queimando no seu corpo, você sente aquela coisa que mexe com você? Faz quanto tempo você não sente aquela mesma experiência que você teve quando você entregou sua vida para Jesus? Ou quando você sentiu, naquela noite adore, naquele encontro foi legal. Faz quanto tempo que você não tem isso? No encerramento do acampamento, eu lembro. A oração é: faz de novo, Senhor. Aviva a tua obra. Faz de novo hoje. Faz de novo agora, Senhor. Faz de novo na nossa realidade. Que Deus possa estar permitindo que nós, individualmente, como igreja, façamos de 2025 o ano do centenário. E abrace o slogan Centenário Rollins, eu estarei lá. Que esse ano de 25 possa ser um ano em que você possa almejar fé avivada. Que você possa chegar no final de 2025 e olhar para trás, aí o seu retrovisor é importante, e dizer: 2025, o fogo pegou na minha vida. Deus foi vivo, real, na minha escola, no meu trabalho, na minha família, aonde eu passei. Eu transpirei Deus, eu vivi Deus. Deus esteve presente em todos os momentos. Que Deus possa estar te encorajando a viver uma fé avivada. A igreja vai ser edificada a partir desse princípio. Claro, tem muito mais coisas sobre uma igreja edificada e vamos estudar no transcorrer desse ano. Amém? Será que se abraça isso? Fé avivada? Podemos declarar: somos uma igreja de fé avivada? Amém? Está fraquinho esse amém aí. Amém? Que Deus possa permitir que a gente viva isso. E juntos nós construamos um ano em que realmente possamos finalizar dizendo: a nossa fé é mais avivada agora do que era no início desse ano. Senhor, abençoa-nos, conceda-nos da Tua graça e que como igreja nós possamos viver uma fé avivada, para que como igreja sejamos edificados. Vem de encontro aos corações, às necessidades, aquelas coisas que só o Senhor pode resolver e muitas vezes foge muito da nossa capacidade e do nosso controle. O Senhor possa estar nos ajudando a viver dessa maneira, de modo intenso, a fé que temos no Senhor Jesus. Abençoa-nos. E se há aqui entre nós, Pai, pessoas que estão orando, dizendo: eu preciso avivar a minha fé. Eu preciso de sentir de novo esse ardor que um dia eu senti. Que o Senhor possa estar renovando. Que esse ano possa ser um ano em que literalmente nós sentamos o fogo da presença de Deus em nossas vidas. Para a honra e glória do Teu nome, oramos no nome de Jesus.